A TV Faixa promoveu, no campus Botafogo da Faixa, uma série de palestras com os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. Nosso primeiro convidado foi o deputado federal Índio da Costa. Silêncio, hein, gente? Se essa aula fosse assim, ia ser bom demais. Bom dia a todos. Nós estamos abrindo hoje uma série de palestras dos candidatos ao cargo de prefeito do Rio de Janeiro. Primeiro, a responder nosso convite dos 10 candidatos que nós convidamos, todos foram convidados. Foi o candidato deputado federal Índio da Costa, do Partido Social Democrático. Quero agradecer vocês também pela presença, os professores que trouxeram suas turmas para cá. É um gesto democrático, né? A Faixa tem essa tradição. Então, eu recebo aqui em nome da Faixa, em nome do professor Paulo Alonso, diretor-geral, o candidato. Como é que nós vamos fazer aqui nosso encontro? Eu vou passar a palavra daqui a pouco ao candidato, porque ele faça uma exposição livre do programa de governo que ele se propõe. Ele e o vice-candidato a vice dele, que é o Buleal do Partido Socialista Brasileiro. O candidato faz a exposição livre, à vontade, o tempo que ele achar necessário, até porque ele é o primeiro, nós estamos até nos embasando pelos tempos que nós estamos gastando nas entrevistas que nós já fizemos para a TV Faixa, que também vai estar disponível no vídeo no YouTube posteriormente, assim como essa palestra de agora. Ao fim, nós passaremos aos alunos, damos a oportunidade das perguntas, ok? Levante a mão, eu faço na ordem de apresentação de cada um, ok? Então, candidato, eu passo a palavra a você, para que você faça a sua exposição. Professor Geraldo, obrigado. Obrigado a todos vocês pela presença aqui. É um momento muito difícil da política. Eu tenho 45 anos de idade, faço política há 25 anos, na verdade um pouquinho mais do que isso. O pessoal até criticou outro dia, disse, então ele já foi fretado em Bangu, em 1990, né, ou 91. Não foi fretado em Bangu em 1991, mas eu comecei, na verdade, a fazer política em 85. Tinha 14 anos de idade, direto a já. Depois daquilo ali, em 89, eu participei daquela eleição polarizada. Em 93, eu tive meu primeiro cargo público. Então, quando eu digo que eu estou há 25 anos, eu estou me preparando para governar o Rio, eu faço política há mais tempo do que isso, mas eu me dediquei grande parte da minha vida à área pública. E tem uma razão muito simples disso ser. Eu estava aqui agora de manhã, fui recebendo notícia. A Prefeitura, o Governo do Estado e o Governo Federal, por trás de cada um daqueles processos que você recebe, é a vida das pessoas. Os desejos, os sonhos, as angústias, as dificuldades. E o poder público, ele pode facilitar ou ele pode dificultar a vida de todos nós. Infelizmente, na maioria das vezes, ele dificulta. Num modelo muito burocratizado, que a gente importou ou recebeu de Portugal, tem uma lógica no Brasil diferente de outros locais onde a democracia era mais consolidada. Quando vem para cá a família portuguesa, a família real, ela monta o Estado brasileiro, e aí você tinha dois públicos aqui basicamente, né? Quer dizer, os índios e os escravos. Depois vem os europeus. Quando eles montam, quer dizer, já tinha alguns outros europeus aqui na época quando eles vieram, mas de qualquer maneira, a base do Estado, ela é montada de cima para baixo. Não é assim a sociedade se organizou, né? Quem morava no Brasil disse assim, eu quero o Estado. E aí, a partir dali, então, você organizou o Estado brasileiro. Não. De repente, vem imposto. Né? Primeiro vem aqui, explora todo mundo, depois, agora a gente vai mandar em vocês e acabou o assunto. Então, a relação também, sociedade e poder público no Brasil, ela é muito ruim, porque, na verdade, o prestador de serviço, a área pública é o prestador de serviço. E quem paga essa conta somos todos nós. Então, a relação devia ser uma relação diferente. Acho que isso aí é um pano de fundo importante da gente ter na cabeça para começar a nossa conversa.
O que me mobiliza, o que me motiva nessa campanha agora, é que assim como o governo federal quebrou e o governo do estado quebrou, e agora está ontem nos jornais do Nordeste dizendo que em dezembro decreta a falência do estado do Rio de Janeiro, que aí é pior ainda do que o soneto, mas não tem muito outro jeito para se fazer, a Prefeitura do Rio está na mesma direção. Então eu vou aqui aproveitar que a gente está embora esteja filmando, mas é um ambiente universitário, não é um ambiente, digamos que fiscalizado pelo TRE, ou o que é que seja. Vou ser muito sincero com vocês e vou pedir para que vocês também sejam muito sinceros comigo, para a gente sair daqui maior do que a gente está entrando. Quer dizer, eu ouvindo vocês e tendo maior experiência das angústias, dos desejos, dos sonhos de vocês, ao mesmo tempo vocês também entendendo o que eu penso. Eu acho que isso que é fundamental, porque no dia a dia da prefeitura, qualquer prefeito vai ter que tomar decisões que vai ter como base princípios e valores. Eu posso chegar aqui e apresentar para vocês o melhor planejamento possível que vocês imaginarem de saúde, educação, transporte, meio ambiente, habitação e tal, e depois não governar com nenhuma dessas políticas públicas. Até porque a prefeitura ela não tem dinheiro para fazer sequer 5% do que o candidato Pedro Paulo está oferecendo na televisão para a gente. Eu fui secretário de administração durante 5 anos na Prefeitura do Rio de Janeiro. Precisaria de uma nova Olimpíada, isto é, não com o Brasil quebrado, uma nova Olimpíada com o Brasil com muito dinheiro para poder cumprir os 33,4 bilhões de reais que ele está prometendo na campanha eleitoral. Uma campanha eleitoral, ela é definida, infelizmente, até tentei mudar a lei e não consegui, eu sou a favor das candidaturas alternativas individuais. Quero ser candidato, vai ser candidato. Fura a barreira partidária. A função dos partidos deveria ser escolher melhores candidatos, mas os partidos bloqueiam esses melhores candidatos. Aqui, para eu ser candidato a prefeito, 12 deputados com mandato, 5 federais e 7 estaduais saíram do meu partido por pressão do Sérgio Cabral, do Pisciano, do Eduardo Paes, do Pezão e do Pedro Paulo, porque eles não queriam que eu competisse nessa candidatura. Então tem um processo que ninguém vê na televisão, que ele se dá nos bastidores, e que eu vou ser sincero com vocês, ele foi muito mais penoso do que a própria campanha eleitoral. Porque a campanha eleitoral agora é uma relação nossa, o eleitor com o candidato. Quer votar, vota, não quer votar, não vota, o cara ganha, o cara perde, mas é uma relação mais direta, é mais limpa. O jogo partidário que está por trás disso tudo, gente, é uma loucura. E não é à toa, eu tentei ser candidato a prefeito em 2008, eu não consegui. Naquela época as pesquisas mostravam que o meu perfil era um perfil que ganharia a eleição. César Maia votou Solange Amaral e perdeu para o Eduardo Paes, que tem um perfil parecido com o meu. Cara que, enfim, teve oportunidade na vida, estudou, se preparou, um gestor e tal. Pode gostar, não gostar, não tem as minhas críticas, vocês têm outras, eu tenho alguns reconhecimentos também, vocês podem ter outros, mas aquele era o perfil daquele momento. Então, partindo desse pressuposto, eu queria dizer o seguinte para vocês. Qual é o momento que a gente vai encontrar pós-campanha eleitoral? Uma cidade que deve 18 bilhões de reais pendurado numa decisão do Supremo individual de um ministro e que depois os outros podem rever. E a dívida de 18 bilhões ela pode passar para 24 bilhões e meio, porque quando o Supremo decidiu a redução dos juros sobre os juros na cobrança, baixou de 6 bilhões e meio. São números chatos, eu vou tentar ser bem breve com esses números, porque realmente é muito chato essa numerada toda. Mas a gente tem que falar um pouco, senão também é difícil de compreender. Quando eu deixei de ser secretário de administração, eu entrei numa secretaria com a Previdência, fica debaixo da Secretaria de Administração. Tinha 275 milhões no caixa. Eu deixei, quando saí de lá, 2 bilhões 445 milhões. O Eduardo pegou esse dinheiro e gastou todo com a Olimpíada. Como é que ele fez? Ele botou para dentro do sistema quem não estava e autorizou por lei pegar o dinheiro e botar na saúde e educação, que seria compensado pelos royalties do petróleo. Essa compensação nunca aconteceu. E aí tem uma dívida de 4 bilhões e 100 milhões com o royalties do petróleo. O resumo dessa obra é o seguinte. Antigamente, a prefeitura tinha que botar mais por ano para compensar o que era o dinheiro da Previdência, 60 milhões de reais. Agora, depois que eles fizeram essa barbárie, tem que botar 2 bilhões e 100 milhões de reais. Uma diferença.
Há 5 anos atrás, o Brasil não estava quebrado, estava pujante, tinha muito dinheiro entrando, estava tudo lindo. Agora, o Brasil quebrou, o Estado quebrou, a prefeitura está nesse caminho bem dificultoso, e que se você continuar com esse mesmo modelo político, a prefeitura quebra e ela quebra para valer. E eu posso aqui a gente conversar com muita tranquilidade e a gente trocando informações para entender quebra, não quebra, por que quebra, por que não quebra. Basicamente, na minha coligação, como o professor falou, eu tenho 3 partidos. O meu vice é o PSB, é o Gurial, o sujeito que foi autor da Receita, é um gestor, foi secretário de Administração do Estado, foi secretário de Justiça do Estado, é um sujeito que pode governar junto comigo. Quer dizer, ele sabe, ele conhece a máquina pública. E tem um outro partido chamado Partido da Mulher Brasileira, o PMB, que eles fizeram de tudo para levar lá, mas que disseram que não queriam caminhar com o Pedro Paulo por razões óbvias. O Partido da Mulher Brasileira não vai caminhar com o candidato que está sendo aí questionado se bateu na ex-mulher, não bateu na ex-mulher e tal. Até porque ele conseguiu enterrar um boletim de ocorrência no Supremo, mas ele tem 4. Então tem outros 3. Depois já foi réu confesso. Então essa discussão está até, para mim, já vencida. Mas vamos voltar aqui. A situação não é simples pós-eleição. Então eu vou falar assim, em breves palavras, e vou passar para vocês para a gente fazer uma conversa. E anotei aqui os temas principais que a gente não vai poder deixar de passar por eles. Que é a questão da gestão, eu estou dando uma pequena pincelada aqui na entrada, na introdução, a saúde, a educação, a segurança e o transporte. Né? Agora, o que eu tenho para dizer para vocês de maneira muito objetiva, e se eu for eleito, vocês podem me cobrar, e se eu não for eleito, infelizmente, a gente vai constatar, é que os candidatos poderiam ser outros. E eu seria até bem sincero, dizer, ó, fulano tem qualidade para isso. Né? Até que tem alguns candidatos que poderiam ter qualidade, mas não tem nenhuma chance de ganhar a eleição. Quem tem chance de ganhar a eleição e ir para o segundo turno são Índio, Crivella, Pedro Paulo, a princípio são isso aí. Eu não vejo um outro nome. O Bolsonaro, as pessoas já estão identificando que não é o Bolsonaro pai, é o Bolsonaro filho, teve dificuldade naquele debate, né? E aí, enfim, já a pesquisa começa a reagir em cima disso. O Crivella melhorou muito a imagem positiva dele em relação à imagem negativa, então o Crivella provavelmente, pela primeira vez na história, ele vai para o segundo turno aqui na cidade do Rio de Janeiro, até se ele não vá. Se pegarem antes a história da Transpetro lá no diretor financeiro, ele está fora. Mas, por enquanto, não avançou ainda a relação premiada lá da Transpetro. Quem indicou o diretor financeiro da Transpetro foi o Crivella. E ele está metido com toda essa confusão que o Sérgio Machado andou delatando. Só que não teve ainda, não chegou ainda nesse ponto da delação. A delação foi feita pelo presidente, não chegou ainda no financeiro. Então, assim, quem é o outro nome? O Pedro está comprometido com esse modelo do Eduardo, que realizou muito pela cidade. Tem muita coisa bacana que aconteceu. Muitas obras boas foram feitas. O que acontece só é que agora a gente vai ter que pagar por essas obras. Né? E, enfim, a dívida é alta. Uma das coisas, como é que ele financiou esse modelo aí? Pegou o dinheiro que é para manutenção das escolas, pegou o dinheiro que é para manutenção dos hospitais, pegou o dinheiro que é para manutenção da cidade e botou tudo nas novas obras. Foi realizando novas coisas. Além disso, em detrimento do dia a dia da cidade. Segundo o Tribunal de Contas do município, 96%. Então, a cada 100 escolas, são 1.500, a cada 100 escolas, 96%, a cada 96 escolas precisam de manutenção. Metade, manutenção estrutural. Quer dizer, tem goteira na sala de aula, tem rachadura na viga, coisas que são mais complicadas. Hospitais, mesma coisa. Percentual enorme de hospitais. E esse percentual aí, então, esses 4% das escolas, por exemplo, que são as escolas novas que ele construiu, basicamente, que ele não precisa de manutenção nenhuma. Embora algumas novas ainda não estão concluídas e estão ainda no relatório do Tribunal de Contas. Então, assim, pegou o dinheiro da Previdência, pegou o dinheiro que deveria ser para manutenção dos equipamentos públicos e usou também fazendo obra, antecipou receita com empréstimos altos no BNDES, a União, Caixa Econômica Federal, antecipação de receita, a gente vai ter que pagar por isso. E, por fim, as chamadas PPPs, parceria público-privada, que eu sou fã delas, acho que tem que ter PPP. Só que a PPP, ela tem que servir a cidade e não os empresários. Ontem estava no jornal O Globo uma página inteira
mostrando como é que foi feita a PPP para a construção do Parque Olímpico. Bom, eles autorizaram prédios naquela região inteira para botar mais 40 mil moradores, não, 40 mil moradores na Barra da Tijuca, só ali. Só ali. Mas eu vou aprofundar para entender melhor se são 40 mil unidades ou 40 mil moradores. Se forem 40 mil moradores, vai pegar um Leblon e pouco e botar na Barra da Tijuca. Mais um Leblon e pouco na Barra da Tijuca. Essa está toda engarrafada. Então, em vez de você redesenhar a cidade pensando na própria cidade, estão redesenhando a cidade pensando nos donos dos terrenos que tem naquela região. Isso, o financiamento privado de campanha, empresarial, fez muito mal ao Rio de Janeiro. Porque quem mandou aqui? Os empresários da Barra da Tijuca, os empresários de ônibus, o jogo do bicho. Então, no final, essa turma é que vai influenciando o poder político. Na hora que você não tem esse financiamento, essa turma deixa de influenciar e aí você pode até ter corrupção, né? Mas, do ponto de vista técnico, essa turma deixa de influenciar como influenciava antes. Então, assim, é com base nessa conversa mais sincera e aberta que eu queria abrir falando de segurança. E aí eu vou passar para vocês, se a gente já fazer assim, vai um tema de cada vez. Eu queria abrir com a notícia de hoje sobre segurança. Eu quero sempre a notícia do dia. Família encontrada morta no condomínio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Uma família foi encontrada morta às 7 da manhã dessa segunda-feira, dia 29, no edifício Lagoa Azul, no condomínio Pedra de Itaúna. Bom, aí aqui explica, corpos caídos do 18º andar, uma vizinha escutou tiros às 6h30 da manhã e tinham duas crianças, diz que era uma família bem estruturada, um tinha 11 anos, outro tinha 7 anos. E os bombeiros falaram, foi uma tragédia, a gente ficou sabendo que ele teria perdido o emprego recentemente e estaria desesperado, mas por enquanto tudo é especulação, é só tristeza. Aí continua explicando que o vizinho isso, o vizinho aquilo e tal. Bom, morte no Rio de Janeiro virou coisa normal. Menos um, tranquilo. O cara vai andando na rua, morreu aqui, continua andando. Semana passada, eu estava ali em Padre Miguel, de repente eu viro a rua, uma barricada, o pessoal botou fogo no meio da rua, aí eu fui lá, aquele negócio ali, disse, o que está acontecendo? Quando eu parei, polícia de um lado, pessoal do outro, aí eles explicaram, não, mataram o fulano porque era uma briga familiar. O sujeito bateu na mulher, e aí então, o sujeito bateu na ex-mulher. E aí o namorado atual da ex-mulher é de um grupo do ADA, Amigo dos Amigos, que é aquela ADA, uma facção de tráfico. Foi lá e matou o sujeito que era o ex-marido. Assim, as pessoas estão tratando vida como se fosse qualquer coisa. Aí você vai dizer, mas Índio, esse caso específico aí, isso aí não foi nem um assassinato, aparentemente, ninguém sabe o que foi ainda, né? Parece que não foi um assalto, parece que foi desespero do sujeito, se matou a família, não sei exatamente o que aconteceu especificamente aqui. Seja uma coisa, seja outra coisa, eu só gostaria de começar com vocês dizendo, o nível de responsabilidade do prefeito da cidade do Rio de Janeiro é enorme, não é uma brincadeira. Então, eu vou pedir para vocês, com esse sentimento, em respeito a essa família, a gente trabalhar aqui com muita seriedade. Eu quero ser sabatinado por vocês, pressionado por vocês. Perguntem tudo que vocês queiram, mas assim, vamos levar muito a sério, porque a gente está falando da vida das pessoas. Como prefeito, eu quero criar a Secretaria Municipal de Segurança. Essa secretaria, ela vai ter como base um estudo feito por 60 técnicos da área de segurança. Um deles, muito conhecido, chama-se Rudolf Giuliani, foi prefeito de Nova York, assumiu Nova York na época em que a máfia detonava, era quem mandava na cidade de Nova York, e ele conseguiu transformar a cidade de Nova York, reestruturando o modelo dele de segurança. Não dá para fazer tudo que ele fez lá, porque lá o prefeito é o responsável pela segurança, como aqui é o governador. O sistema de segurança está todo na mão do prefeito. Mas aqui, custa para a gente por ano 500 milhões de reais a guarda municipal. E a gente pode reestruturar, a gente pode equipar, a gente pode requalificar. É muito dinheiro que custa a guarda municipal com o resultado que ela dá. Cada pessoa dessa esfaqueada que morre por aí, isso é responsabilidade direta do prefeito.
E a lei já diz isso. A lei 13.022, que foi aprovada em 2014, ela define que a guarda municipal tem que ter uma cultura própria, cidadã, ser uma guarda preventiva, que aproxime do brasileiro, no caso do Rio de Janeiro, do carioca. Não é uma guarda como essa que a gente está vendo. Essa guarda de hoje é da linha antiga. O que dizer linha antiga? Só podia cuidar do próprio público. Estátua, praça, parque, calçada, mudou por completo. Então eu quero, senhor prefeito, a transformar a guarda municipal nessa guarda capaz de proteger o carioca, capaz de proteger quem está nos visitando, que esteja presente, que tenha por trás dela muita inteligência, muita tecnologia e uma relação próxima com o governo do Estado, para que a Polícia Civil e a Polícia Militar tenham acesso a informações que hoje não tem, que quem está próximo das pessoas não é a Polícia Civil nem a Militar, quem está próximo é a Guarda. Ela tem muita informação. Os melhores delegados do Rio de Janeiro são aqueles que têm proximidade com a Guarda, porque eles têm muito mais informação do que aqueles que trabalham isolados. Então, eu fui fazer uma gravação aqui, estava contando o nosso professor Geraldo, aqui na Maré, você tem a confluência da linha amarela com a linha vermelha. Eu fui na linha vermelha, onde tem aquele buraco, onde passam os bandidos para fazer arrastão na linha amarela, na linha vermelha. Aí eu fiz uma gravação ali, mostrando o buraco, né? Por aqui que eles passam. E dei a solução. O que a prefeitura pode fazer? Câmeras de alta precisão, filmando as pessoas e informando para a justiça, e informando para a polícia, quem são aquelas 10 ou 12 ou 20 ou 50 pessoas que barbarizam com a gente e que ficam fazendo esses arrastões, porque não é mais do que isso, gente. Não tem 10 mil pessoas na Maré assaltando ninguém, não. Meia dúzia, e que vai lá dentro e ameaça todo mundo, e se alguém denunciar, morre. Tem meia dúzia barbarizando com a gente. Como é que eu mostro? Por que a justiça não prende? Porque falta informação, falta prova. Na hora que eu entrego, como prefeitura, as provas para a polícia e as provas para o Estado, no caso para a justiça, eu tenho como cobrar. Se eu não entrego, a gente sabe que a polícia está quebrada, não estão recebendo nem salário. Então a ideia é reduzir a prefeitura, quer dizer, mas da onde vem esse dinheiro? Já falei aqui da minha experiência como secretário de administração, não, né? Rapidamente, para vocês conhecerem um pouquinho do meu currículo. Eu fui administrei o Parque do Flamengo e Copacabana. Em Copacabana, eu segui esse modelo da teoria da janela quebrada, que o Giuliani executou em Nova York, lá, praticou, conhecido como tolerância zero. Diz o seguinte: um pequeno delito, ele atrai um médio delito e um delito maior. Eu acredito que o maior problema do Rio de Janeiro é que, como você tem muitas moradias feitas em áreas ilegais, a cultura do ilegal, ela no Rio de Janeiro, ela é muito presente. Eu fui lá e fiz a minha casa. Eu parei o carro na calçada. Aí eu furei o sinal. Aí eu dei um tapa no vizinho. Aí eu espanquei minha mulher. E assim vai, gente. Chega uma hora assim, o pequeno delito, daqui a pouco o cara está matando, estuprando, sequestrando, porque é o pequeno que vai levando ao grande. É como uma criança. Você está educando seu filho. Ele sobe na mesa, ele chuta o copo, ele grita com o vizinho. Se ninguém educar, ele vai achando que é normal, daqui a pouco ele está empurrando o coleguinha da janela. Então, como que você faz para uma cidade ser uma cidade segura? A cultura do respeito ao próximo, a cultura do legal, ela precisa avançar, né? Essa integração. Quando o Globo até publicou no primeiro dia de campanha, qual a prioridade de cada candidato? Eu botaram assim no meu... Botaram assim na minha boca, que eu não falei aqui. Desigualdade social. Se eu fosse traduzir isso, é o seguinte: você não pode ter uma cidade com duas culturas e duas realidades. Você construir um barraco qualquer, legalmente falando, você leva 1 ano e meio esperando uma licença da prefeitura. Você fazer um barraco ilegal, você vai lá e faz de qualquer maneira. E está tudo certo. Porque os políticos se aproveitaram disso para ter voto, e a gente hoje vive com essas duas culturas. Não tem jeito. Vai ter que legalizar todas as favelas que estão aí. Dar título de propriedade para todo mundo, e a partir daí você começa a cobrar a legalidade das pessoas. Você não vai conseguir se não for dessa forma. Você legaliza e você começa a criar a cultura do legal. Isso já tem sido feito ao longo de muitos anos, só que a burocracia é tão grande que o percentual enorme ainda não tem essa legalidade. E aí não estou falando só das favelas, hoje chamadas de comunidade. Estou falando de uma série de condomínios e de loteamentos, em especial na Zona Oeste do Rio de Janeiro,
O sujeito foi lá, botou o dinheiro, comprou, legalizou tudo e tal, mas até hoje legalizou a compra do terreno. Mas ele não consegue legalizar o imóvel dele na prefeitura. E aí também não consegue legalizar, porque o ABC não consegue vender direito. Enfim, tem que repensar isso aí e criar uma secretaria de planejamento urbano e mobilidade, para você pensar integrado. Mas então, voltando aqui para a segurança, é isso. Cria uma Secretaria Municipal de Segurança, coloca debaixo dela a Guarda Municipal e os órgãos que são os órgãos de manutenção da cidade. Iluminação, só a parte prática para você executar com rapidez manutenção da cidade, iluminação, parte de parques e jardins, conluve ali a parte de lixo, mas não é a parte estrutural, é o que eles identificam como guarda, aonde que essa teoria da janela quebrada, que diz que uma janela quebrada vai atraindo delitos maiores, é simples, por favor não façam isso, mas é simples de entender. Quebra uma janela de um prédio, fica esperando ali embaixo o que vai acontecer durante 2, 3 meses. Daqui a pouco o cara joga o carro velho, outro deixa a bicicleta, outro joga limpo de cigarro na rua, papel. Então uma coisa vem atrás da outra com um ambiente degradado. Daqui a pouco tem um assalto. Então é a ausência do cuidado, é a ausência da presença do público, que acaba também tirando a ausência da sociedade. Quer dizer, acaba tirando a ausência, é ótimo, né? Acaba, de certa maneira, afastando a sociedade de bem dele também. Então, esse é o primeiro ponto, segurança. Vamos abrir para vocês, e aí vocês vão falar sobre segurança e depois a gente vai para o próximo ponto. Vou fazer o seguinte, para saber, vou propor aqui o candidato, o próximo convidado. Ele falou agora sobre segurança, falou um pouco também sobre questões sociais da cidade, moradia e tal. E as perguntas sejam feitas apenas sobre esses dois aspectos, tá? Esses aspectos sociais que ele falou, moradia, desemprego, que foi o caso específico, parece, desse crime de hoje da Barra, e também da segurança de uma maneira geral. E depois eu propunha que ele falasse um pouco do programa dele na área de educação e saúde, e nós façamos as perguntas de educação e saúde no segundo tempo do nosso jogo.